porque a alegria da nossa família chama-se Clezão. Nossa família foi destruída a partir do dia 8 de janeiro. Ele falou: Jane, eu estou indo lá, eu estou indo manifestar pacificamente. É um direito nosso. E se cuida das meninas, eu amo vocês demais e tô indo por vocês. E ele se surpreendeu, e aí quando chegou lá tinha muitas bombas, né? E os policiais pediram para que eles entrassem dentro dos órgãos públicos para poder se proteger. Gastaram apenas 40 segundos até chegar à rampa, né? E abaixo. E que Clezão entrou dentro do Senado, onde lá não tinha nada quebrado, onde tinha um grupo de pessoas lá que não cometeu crime algum, que não quebrou nada. Dentro do Senado não estava nada quebrado. Quando eu vi na televisão passando o que estava acontecendo, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ele. E aí, ele não recebeu a minha ligação. Mas em momento algum eu imaginei que ele teria sido preso. A caminho da Praça dos Três Poderes, ele me ligou. Já tinha sido detido. Ele me ligou e falou: Jane, eu tô aqui na Polícia do Senado. E não se preocupe que eu não fiz nada, não cometi nada. E daqui para amanhã, se eu não chegar, você aciona o advogado. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco eu tô chegando em casa. E hoje, Marcos citou Dia da Consciência Negra, e você abre o Globo, abre o Estadão, você que tem estômago, como eu, tem que ter, e abre a Folha, Globo, Estadão, e sites e portais de notícias, e tá lá, mas é um sem fim de reportagens que teoricamente são para valorizar os negros, mas que na verdade nos dividem como humanidade, né, como seres humanos, né? É mais divisão encoberta por um discurso de... Não existe raça entre seres humanos. Não, né? Somos seres humanos, mesma espécie. O DNA é idêntico. Tem isso, é uma bobagem. E a gente sabe que esse dia também tem lá uma ligação com o Zumbi do Palmares, que era um ser abominável, né? Que teve a história dele toda retocada. O cara tinha escravo, o cara mandava matar. Eu não vou nem falar outras coisas. Se fosse um país sério, hoje seria o dia da Princesa Isabel, né? Assim, se fosse um país sério... Mas aí tinha que pegar lá a data da abolição da escravatura, né? Óbvio. Mas hoje, a gente falou aqui no início, né? Hoje teria que ser um feriado, há pelo menos um ano, né? Que completam-se 2 anos hoje da morte do Clériston Pereira da Cunha, mais um injustiçado no 8 de janeiro, né? Ele nem estava lá no momento em que os prédios públicos foram invadidos, ele soube do movimento, estava lá trabalhando, ele tinha um depósito de bebidas, né? Um pequeno empresário, nasceu na Bahia, mas já morava fazia algum tempo em Brasília, casado, pai de 2 filhas, e acabou também engolido por essa série de injustiças praticada contra essas pessoas. Tem gente que nem estava lá no 8 de janeiro, né? Foi presa no dia seguinte, 9 de janeiro, em frente ao QG de Brasília. E o Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, tinha problemas de saúde, né? Isso foi comprovado, foi relatado. A PGR tinha já se manifestado favoravelmente à soltura dele, ou pelo menos ao cumprimento
da pena ilegal a que ele foi condenado em prisão domiciliar. Isso foi ignorado diversas vezes pelo Alexandre de Moraes e no dia 20 de novembro de 2023, o Clezão, infelizmente, durante o banho de sol no presídio da Papuda, passou mal, foi socorrido por um médico também injustiçado, também condenado injustamente pelo 8 de janeiro, né, mais um perseguido, tentou socorrê-lo. Há relatos de que houve uma demora muito grande de levar o Clezão para um hospital, né, da Papuda para um hospital. Ele acabou, infelizmente, morrendo. E no dia seguinte, quando o corpo dele chegava para o velório, no mesmo momento, o Alexandre de Moraes era condecorado pelo Lula com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a maior honraria do Brasil. Então, hoje teria que ser o dia da liberdade, ou o dia da justiça, ou o dia do Clezão, porque completam-se, como eu disse, 2 anos da morte dele, né? E, infelizmente, hoje é o dia da tal consciência negra, que é uma besteira completa, né? Consciência preta, né? Consciência negra. Ah, não pode falar negro, mas... Sei lá, não sei. Acho que não pode falar preta, né? Rapaz, a Pagode me pegou. É incrível, né? Que não é um dia da consciência humana, né, cara? Os direitos humanos, de fato, do que aconteceu com o Clezão, do que tá acontecendo com a Débora, do que tá acontecendo com o pessoal que tá exilado na Argentina. Tem que inventar o dia da consciência loura, o dia da consciência ruiva, né? O dia da consciência morena. Eu já fui moreno, hoje em dia eu tô mais branquelo, né? Bom, e o senador Flávio Bolsonaro protocolou no Tribunal de Contas da União um pedido de investigação sobre os repasses do Ministério da Educação à Life Tecnologia Educacional, empresa ligada a Carla Ariane Trindade, ex-nora de Lula. O senador pede a suspensão de novos pagamentos à Life até a conclusão da investigação. Carla foi alvo de operação da Polícia Federal na semana passada e quem recebeu os agentes federais na casa da ex-nora foi Cláudio Lula da Silva, filho de Lula e ex-marido de Carla. Para o senador Flávio Bolsonaro, o episódio indica não apenas a persistência de laços pessoais, mas também que Carla Ariane continua inserida num ambiente de proximidade com a família do presidente da República. Marcília, eu lembro que comentamos esse caso aqui no programa e você trouxe justamente esse ponto que chamou muito a atenção quando os agentes da Polícia Federal, 6 horas da manhã, geralmente quando eles cumprem, né, os mandados, as operações, quem estava lá? O ex-marido da Carla Ariane na casa dela para o cumprimento desse mandado. Filho do Lula. Então é esquisita essa história, é esquisita a beça. 6 horas da manhã você está na casa da sua ex-nora, é algo que realmente, enfim, fica difícil de explicar. Ex-mulher, né? Ex-mulher, exatamente, ex-mulher, ex-nora do Lula, né? Fica muito difícil de explicar, né? Não é só para a Polícia Federal, não, fica muito difícil de explicar para qualquer um que tenha um mínimo de bom senso. Então, a questão é que ou não era ex-mulher, né? Acho que as hipóteses que mais gritam, né? Ou que não era ex-mulher, né? Não era tão ex assim, ou ele estava ali para receber a polícia. Às 6 horas da manhã estava ali para receber a polícia e talvez tentar, de alguma forma, exercer algum tipo de influência, sabe-se lá por qual razão, mas a gente imagina que isso possa ter a ver com o fato dessas investigações, de alguma maneira, chegarem no entorno, no núcleo duro do próprio governo ou do presidente, enfim, sabe-se lá, mas de alguma maneira, ou não era esse, ou estava lá tentando blindar ou influenciar a operação da Polícia Federal. Isso precisa ser investigado. E eu acho que está certíssimo o Flávio Bolsonaro em pedir ao TCU que seja feita essa investigação, mas eu acho que essa investigação não deve parar apenas no TCU. Eu acho que a própria Polícia Federal, que foi lá ou esteve lá nessa operação, deveria desconfiar desse fato e tentar saber por que o filho do Lula estava na casa da sua ex-mulher às 6 horas da manhã, coincidentemente, no dia em que a Polícia Federal foi fazer uma operação.